Pessoal, boa noite. Me desculpem o atraso, mas eu passei o link errado para o pessoal. Eu criei a palestra no meu YouTube e depois que eu entrei no meu YouTube, já atrasada, obviamente, eu vi que eu tinha enviado o link errado. Então, eu tive que refazer aqui. Só um momentinho que eu vou ter que mandar o link certo para algumas pessoas. Sabe aquela coisa que você faz? Hoje terminei o dia, acho que com tanta coisa que aconteceu ao longo do dia, eu terminei o dia meio aérea, sabe? E aí, obviamente, que a gente faz coisas desse tipo. Deixa eu tentar pegar agora aqui deixa eu tentar pegar o link aqui da nossa palestra para poder enviar para as pessoas, certo? Mas tudo bem. Faz parte. Poder enviar. Ó. Compartilhar. Quem tem salvo, né, já no YouTube, toda vez que começa a palestra online, ele já aparece, né? Só mais um minutinho, pessoal, para eu poder encaminhar aqui. Deve ser isso aqui. Acho que agora foi. Ei, Marta, tudo bem? Menina do céu, umas confusão que eu arrumei hoje aqui. Deixa eu tirar meu celular também do meu Wi-Fi, que é para deixar toda a internet aqui, para não travar para vocês. Se começar a travar, me avisa, por favor, que eu dou mais um jeito aqui, tá? Mas eu acho que agora vai dar tudo certo. Depois é só mandar aí no chat. Então é isso. Atrasada, me deu dor de barriga agora para começar a fazer a palestra. Fiz o link no meu canal do YouTube, em vez de fazer o link no canal do YouTube da Sociedade Espírita Irmãs do Foa. Ok, vamos lá fazer nossa palestra. Ei, Delurdes, boa noite, tudo bem? Bem-vindos. Eu vou então começar com uma prece, para eu principalmente, depois dessas confusão toda, poder me conectar aqui com vocês e me conectar com a espiritualidade. Que bom, Delurdes, que bom que você está bem. A gente acaba, é engraçado, né, gente? Oi, Nelma, tudo bem? A gente acaba lá na casa de Lourdes. Eu mesmo tenho encontrado com você sempre na quarta-feira, mas a gente não tem conseguido conversar, né? Engraçado como esses dias também a Elisângela estava lá e veio, a gente conversou muito rápido. Depois eu falei, nossa, Elisângela, quase não consegui conversar com você. Tenho conversado muito mais por internet do que presencialmente, assim. Que acho que, como a gente ficou muito tempo sem ver as pessoas, sem encontrar com as pessoas, pelo menos quando a gente chega na casa, é tanta gente para conversar, né? Tanta gente para ver que a gente fica até meio assim, tipo, olha ali fulano, mas ainda não deu para conversar com todo mundo. Tô vendo que eu deixei minhas cascas de laranja pendurada aí atrás, faz parte do cenário, tá? A casa é cheia de chá, de casca, de coisa pendurada, secando aqui. Então, vamos fazer a nossa prece, gente. Vamos levar o nosso pensamento a Deus.
rogando a espiritualidade amiga, aos nossos anjos de guarda, por toda a proteção, amparo e amor depositados na noite de hoje, para que essas palavras de aprendizado do Evangelho na prática caibam direitinho no nosso coração, trazendo leveza, esperança e uma nova forma de ver as coisas na nossa vida. Rogamos também a Deus e ao Mestre Jesus, para que durante esses minutos que estejamos aqui juntos, possamos sentir ainda mais forte e presente a energia dos amigos espirituais, a proteção daqueles que nos querem bem, a mão amiga de todos aqueles que compreendem como ninguém as nossas lutas e as nossas dificuldades. Com o nosso peito e o nosso pensamento repletos de luz, nós agora damos as mãos a esses mentores amigos da casa de Hermance e entraremos juntos por um pensamento, uma harmonia, uma energia, refazendo toda a nossa espiritualidade, a nossa conexão com a nossa fé, sendo levados de forma natural e harmônica por eles, pelos caminhos que ainda não compreendemos, mas já temos total condições de enxergar e de assimilar. Todo esse aprendizado, ele caiba aqui, bem direitinho, no canto mais bonito do nosso corpo, no nosso coração, aonde os afetos tomam forma, aonde o amor brilha e aonde a paz acontece. Que Deus esteja conosco, que o Mestre Jesus, nosso farol e nosso guia, esteja sempre presente nos nossos pensamentos. Que assim seja. Então vamos lá. Prece feita, conexão com os nossos amigos espirituais. E nós vamos começar agora nossa palestrinha. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Deixa eu ver onde é que tá, acho que é esse aqui. Ok. Hoje, eu acredito que a gente não vai demorar tanto, porque vocês estão olhando aí, parece que são só 2 slides, mas não é. Dentro desses 2 slides tem um desdobramento, mas eu acabei não colocando tudo aqui. A gente vai começar falando então, gente, hoje no nosso Evangelho na Prática, que caiu no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, na parte que fala de missão dos espíritas. E eu achei isso tão interessante. O capítulo, na verdade, é Os Trabalhadores da Última Hora, né? Que é o título desse capítulo 20. Mas é bem no finalzinho, depois das instruções dos espíritas, eles falam sobre a missão dos espíritas. E dentro dessa missão dos espíritas, que eu vou fazer o desdobramento da nossa conversa de hoje. Que eu acho que é super oportuno a gente falar sobre isso, trazer esse pensamento para o nosso dia a dia, porque o que eu tenho vivido dentro de mim e o que eu tenho visto que alguns espíritas também estão passando, gente, e aí não em várias vertentes do espiritismo, né? São as pessoas que se dedicam à obra de divulgação dos ensinamentos do Mestre Jesus e da espiritualidade amiga, que é um cansaço muito grande. Dessa missão que nós recebemos e que muitos de nós trabalhamos com muito carinho, com muita dedicação, mas que eu acredito que estejamos talvez trabalhando numa questão muito voltada como se fosse um trabalho mesmo, sabe? Um labor, uma obrigação. E
o ensinamento máximo de Jesus, que é o amor, talvez ao longo do caminho ele tenha se perdido da nossa concepção do que é a nossa missão exatamente. Dentro dessa doutrina tão maravilhosa, tão rica de ensinamentos, tão rica de valores para a humanidade. E a riqueza desses ensinamentos é tão grande, a força disso ela é tão poderosa, que está aí repercutindo há milhares de anos. É um trabalho que começou com Jesus, passou pelos apóstolos e agora está em nossas mãos. Nunca sozinhos, sempre muito bem acompanhados por essa espiritualidade que sabe tanto, que conhece tão mais do que nós, mas que a gente ainda duvida dessa força de condução que eles trazem para essa nossa missão aqui no planeta Terra. Então, é um pouquinho disso que a gente vai falar. E eu achei muito interessante porque, que nem eu falei, nas últimas palestras, tem feito meio que uma sequência de fala e de ensinamentos que estão me fazendo voltar a olhar para um ponto inicial, que é um ponto inicial que talvez, que eu falei, que pelo menos para mim, me trouxe uma carga muito pesada dentro do Espiritismo, que não é para ser assim. Não é para ser dessa forma. Estou falando de mim, usando uma obra que é uma obra, né, universal dentro da nossa doutrina, mas talvez vocês possam, ao longo da palestra, acompanhar junto comigo e se identificar de alguma forma. Então, vamos lá. Na missão dos espíritas, eles falam o seguinte, começa, né, com a orientação, não escutais já o ruído da tempestade que há de arrebatar o velho mundo e abismar no nada o conjunto das iniquidades terrenas? Ah, bendizei o Senhor, vós que haveis posto a vossa fé na sua soberana justiça, e que novos apóstolos da crença revelada pelas proféticas vozes superiores, ides pregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, conforme tenham cumprido, bem ou mal, suas missões e suportado suas provas terrestres. Então, aqui ele fala um pouquinho dessa missão, né? E você vê que, assim, naquela época já ele dizia, ruído das tempestades, arrebatar o velho mundo, abismar no nada o conjunto das iniquidades terrenas, isso está acontecendo já há muito tempo, né? E está dizendo aqui para a gente que bendiz o Senhor, aonde a gente colocou a nossa fé na soberana justiça. Só Jesus, só Deus tem essa soberana justiça. E essa orientação dos apóstolos, dos espíritos superiores, das vozes dessa espiritualidade amiga que acompanha nós até hoje, já acompanhava todos eles naquela época, sempre falando desse nosso trabalho, dessa nossa missão, dessa nossa busca de levar à frente as orientações do Mestre Jesus e da promessa de uma vida muito mais leve, muito mais tranquila, muito mais harmoniosa. Dentro de nós mesmos, sempre, né? Não é uma terra prometida, é um movimento de vida. E aí, dentro dessa explicação, gente, da missão dos espíritas, chama a atenção da gente quando a gente lê de primeira mão, o quanto que ela é forte e o quanto que ela usa palavras pesadas para desenhar tudo isso. Então vamos lá, olha só. Não mais vos assusteis, as línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. Ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois os escolhidos de Deus, ide pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar a sua propagação, os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis, ide e pregai. Convosco estão os espíritos elevados. Certamente falareis a criaturas que não quererão escutar a voz de Deus, porque essa voz as enxorta incessantemente à abnegação. Pregareis o desinteresse aos avaros, a abstinência aos dissolutos,
a mansidão aos tiranos domésticos, como aos déspotas. Palavras perdidas, eu sei, mas não importa. Face, mister, regueis com os vossos suores o terreno onde tendes de semear, porquanto ele não frutificará e não o produzirá, senão sobre os reiterados golpes da enxada e da charrua evangélicas. Ide e pregai. Quando a gente lê isso, chega até a dar uma assustadinha. E aqueles que, assim, por mais que gostem de Jesus, por mais que acreditem no Espiritismo, se você lê isso, você vira e fala assim, isso aqui não é para mim, não. Nossa, não dou conta disso aqui, não. Abnegar das ocupações fúteis. Sacrificar os nossos hábitos, os nossos trabalhos, para ir lá e pregar por Jesus. Não, isso já tem o pessoal lá da igreja evangélica que faz, bate na casa dos amiguinhos todo domingo. Não vou fazer isso, não. Não, acho que é meio complicado. E aí, gente, quando a gente lê isso, mas tá? Lendo com o coração que eu tô hoje. Que vocês sabem que passou por uma luta. E agora tá mais firme ali, mais sóbrio, mais tranquilo. Eu leio e falo assim, várias vezes, talvez, eu li esse texto antes e comprei esse jeitinho que eu coloquei aqui, ó. Como se isso aqui fosse uma luta. Como se eu estivesse entrando num campo de batalha. Só que esse campo de batalha, com essas adversidades cruéis, com esse ambiente cruel e talvez de tanta abnegação, de fato, tá? De fato, que nem os apóstolos tiveram, foi lá atrás. A gente não pode esquecer que esse livro, na verdade, eu acho que a gente teria que aprender a ler o Evangelho a cada ano que passa, a cada evolução da humanidade, com um olhar diferente. Só que a gente caminha para uma vida cada vez mais moderna, cada vez mais dinâmica, mas a nossa interpretação das informações que estão no Evangelho, a gente continua com a cabeça de antigamente. E ok, talvez isso por causa das nossas lembranças passadas, do movimento nosso de quem nós já fomos, né? Que está tão enraizado ainda do nosso subconsciente. Mas hoje, quando eu leio de novo esse texto, eu vejo que eu fiz uma interpretação completamente equivocada dessa mensagem aqui. Eu preciso olhar para essa mensagem da espiritualidade do Mestre Jesus com os olhos da modernidade, da vida que eu levo hoje. Então, quando ele fala para eu sacrificar o meu trabalho, ele não está dizendo para eu abandonar tudo e sair sem rumo pelo mundo para falar da obra de Jesus. Por mais que eu acredite, por mais que eu tenha fé, que Deus está comigo, que a espiritualidade me rege, me governa, eu também sei dos compromissos que eu tenho na minha vida hoje. E principalmente dos compromissos que eu tenho na minha vida hoje com pessoa, como ser humano que também precisa amadurecer e evoluir dentro dessa circunstância toda. Porque eu preciso pregar e falar sobre a obra de Jesus para fora e para dentro, para o outro e para mim. Só que o que a maioria dos espíritas, no caminhar da evolução da humanidade, fez? Volto a dizer, primeiro continuou lendo tudo isso aqui com os olhos de antigamente, e isso fez com que todos nós, espíritas, os verdadeiros adeptos do espiritismo, aqueles que pregam a palavra de Jesus, aqueles que trabalham e vivem sobre as suas orientações, não só aquele, e eu não estou desmerecendo não, tá, gente? Eu estou falando da galera que está na linha de frente, por isso que eu estou usando esses termos. Mas isso aconteceu muito com essa galera da linha de frente.
Não com os que estão frequentando o centro espírita, indo numa palestra em outra, para tomar um passe, para ouvir de vez em quando a palestra. Não. Nós, espíritas da linha de frente, eu me coloco nesse balaio aí, a gente, agora que está começando a entender qual é o nosso tamanho, o nosso papel nesse movimento, nesse momento do planeta Terra em que a gente está vivendo. Nós não somos os apóstolos que apareceram logo depois da crucificação do Mestre, ou durante até a vida do Mestre, né, aqui na Terra, reencarnado. Nós não somos as pessoas de, sei lá, 500 anos atrás. Nós não somos. Nós estamos evoluindo e amadurecendo dentro de um mundo que já é moderno. Um mundo que já tem necessidades diferentes. Esse texto, ele continua muito atual. Só que ele precisa ser interpretado de uma forma diferente. E aí, essa interpretação, ela precisa ser de nós, trabalhadores da linha de frente, e também das pessoas que frequentam, que nos acompanham, que nos assistem, que nos escutam e que ainda depositam em nós, na pessoa, uma fé que deveria ser depositada na obra. E aí o que acontece? A qualquer momento que existe uma quebra de expectativa, há uma frustração, há condenação, julgando aquela pessoa que não conseguiu se enquadrar exatamente no padrão que foi estabelecido na minha mente. E para nós, na linha de frente, a sensação de imperfeição, de não ter dado conta do recado, de não ter sido capaz. E aí vem as culpas, as descrenças, aí vem o movimento da dor, da ansiedade, da vontade de abandonar tudo e ir embora. Aí vem essas incoerências do mundo físico com o mundo espiritual, que num determinado momento parece que nem eu falei já em outras situações também. Poxa, eu já sei tudo da vida, tudo não, né? Mas eu já sei tanta coisa na teoria, por que eu não consigo aplicar na prática? Né? Então, eu acho que essa interpretação da nossa parte, ela tem que ter esse cuidado, trazendo sempre a orientação para o momento presente. Continuar no trabalho, entender essa nossa missão, entender que quando ele fala aqui, ó, cadê o suor que ele fala? Aqui, ó, faça mister, regueis com os vossos suores o terreno onde tendes de semear. A gente achou que a gente tinha que aqui, gente, lavrar na unha. E nos entregamos a tarefa de uma forma aonde a gente se preocupou só com o fazer e não com o sentir e com o viver. A gente se entregou à obra de uma forma que a gente esqueceu do movimento do amor conosco e com as pessoas que a gente está pregando, né? Vamos falar essa palavra, que a gente está verbalizando as mensagens do Mestre Jesus. E aí não é à toa que a espiritualidade, nesse meio do caminho, teve que começar a criar hospitais lá, que nem tem no plano espiritual, o Hospital Esperança, para atender e receber os espíritas. Vocês devem lembrar daquele livro eu acho que é Inácio, né? O Amor Além de Tudo, através do Vanderlei Oliveira. Agora não estou lembrada se é o Inácio, eu acho que é o doutor Inácio. Não estou lembrada não quem é o espírito. Mas que eles relatam, né? O Amor Além de Tudo. Olha o título do livro, que forte. Esse, se não me engano, é um livro que a editora do Fô não está mais editando.
Eu não sei se ele tem para vender, deve ter só em e-book hoje, mas vale muito a pena ler, gente. Muito a pena ler. Eu lembro que a vez que eu tive contato com a obra, eu tenho ele até aqui em casa, foi incrível, parece brincadeira. Os relatos de espíritas da linha de frente da doutrina, da divulgação da doutrina, chegando no plano espiritual e o grau de loucura que essas pessoas são recebidas lá no plano espiritual. Socorridas realmente, depois de anos de tarefa. Porque esqueceram de colocar o amor além de tudo. E é aquele amor, que eu já falei também em algumas outras palestras, que é um amor que a gente ainda foge à nossa compreensão rasa desse sentimento. Mas é aquele amor que eu falei, se não me engano, umas 2 palestras atrás do livro Escutando Sentimentos, que eu falei que eu chorei quando eu terminando de ler o livro. Acho que foi na última palestra ou na penúltima, não me lembro. Porque eles falam de um trabalho na Seara que é um trabalho de devoção, de sacrifício, mas um sacrifício diferente do que a compreensão da palavra nós temos hoje. Não é do sacrifício de eu doar tudo que eu tenho, tudo que eu sou, esgotando as minhas energias. É um sacrifício no amor. É eu fazer o trabalho sem contar a hora. Sabe? Sem contar a hora do que eu estou fazendo. E é difícil demais, gente, não é fácil. Não é nem um pouquinho fácil. Eu estou sentindo vocês meio quietinhos. Está fazendo sentido? Vocês vão falando alguma coisa aí para eu ver se vocês estão... Então, essa interpretação do trabalho da luta, né? Eu acho que a gente precisa mudar um pouquinho. E aí, entrando na compreensão, no que ele traz para a gente aqui, né, trazendo um pouco mais, indo um pouco além no texto, na parte da missão dos espíritas, ele continua falando o seguinte: ó todos vós, homens de boa fé. Essa boa fé também é uma coisa que eu acho que a gente precisa começar a prestar atenção em todos os textos que tem essa expressão, boa fé. Não é... Ah, mas toda fé é boa. Será? Boa fé. Conscientes da vossa inferioridade em face dos mundos disseminados pelo infinito. Durante muito tempo, nós não fomos conscientes, na maioria de nós, dessa inferioridade. Nem mesmo os espíritas. Ide, Deus vos guia. Quantas vezes na nossa fé a gente falha por não acreditar que Deus nos guia? E no primeiro problema que acontece, a gente se desespera, porque essa fé, ela não é a boa fé. Ide, Deus vos guia, homens simples e ignorantes. Ele está dizendo, homens simples e ignorantes. É a nossa condição aqui. Vossas línguas se soltarão e falareis como nenhum orador fala. Ide e pregai, que as populações atentas recolherão ditosas as vossas palavras de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz. E o que a gente mais vê são espíritas com medo de falar, porque não se julgam bons o suficiente para falar o que precisa ser dito. Muitos no trabalho ainda optam única e exclusivamente por escutar. Mas vou dar um exemplo para exemplificar aqui o que eu estou dizendo. Quantas pessoas, quando a gente pede, faz uma prece, por favor, ai não, eu não, pelo amor de Deus. Se nem a prece em voz alta eu consigo fazer, aonde que está a minha boa fé? A minha consciência que Deus está guiando. Que o meu papel dentro do Espiritismo é o de ajudar à frente de trabalho. É arregaçar a manga. E quando você vê alguém sofrendo, seja um amigo, um parente,
alguém, às vezes, um colega de trabalho, alguém talvez que a gente conheceu recentemente, e falar de Deus, e falar de Jesus. A maioria de nós não tem coragem, com medo de ser taxado, sei lá, chato, bobo, não sei. Mas a gente ainda tem esse medo. Só que na hora do vamos ver, do pega para capar, é neles que a gente recorre. Que importam as emboscadas que vos armem pelo caminho? Somente lobos caem em armadilhas para lobos. Porquanto o pastor saberá defender suas ovelhas das fogueiras imoladoras. Ide, homens, que grandes diante de Deus, mais ditosos do que Tomé, credes sem fazerdes questão de ver, e aceitais os fatos da mediunidade, mesmo quando não tenhais conseguido obtê-los por vós mesmos. Ide, o Espírito de Deus vos conduz. E aí eu grifei essa parte, gente, porque eu tenho certeza que muitos de vocês vão se identificar com isso. Olha que ele fala, nós, homens, grandes diante de Deus. Primeiro ele coloca homens simples e ignorantes. Depois ele fala, grandes diante de Deus. Mais ditosos do que Tomé, né? Pagar para crer, crer sem ver o que está acontecendo. Crer e acreditar no que está no imaterial. Acreditar no que está no espiritual. O que muitas vezes a gente não vê. Ou melhor, o que a gente, na maioria das vezes, não vê. Mas sente, percebe, se abrir espaço para essa conexão. Questão de ver e aceitais os fatos da mediunidade, mesmo quando não tenhais conseguido obtê-los por vós mesmos. Deus vos conduz. E aí, a gente está lá no trabalho e a gente duvida da nossa mediunidade. E a gente duvida que aquela orientação que está vindo, soprando aqui no nosso ouvido, possa ser de algum espírito amigo. Ela deve ser coisa da minha cabeça. A gente ainda não acredita. Que dificuldade, gente, de nós espíritas acreditarmos, nos entregarmos para a tarefa de corpo, alma e coração. Eu lendo isso aqui, eu lembrei quando eu comecei nessa vida no espiritismo, que foi quando eu morava lá na Bahia, então tem pouco tempo isso, não tem muito tempo. Eu lembro que eu comecei eu sempre tive, né, um pouco de a mediunidade, assim, as percepções. Eu sempre sentia as coisas muito de uma forma diferente. E aí, quando eu fui morar na Bahia, um belo dia, eu comecei a ver e a escutar. Achei que eu estivesse ficando doida. Aí uma amiga minha me levou para um centro espírita, o Porto da Esperança, lá em Ilhéus, que é do que é não, né? que o médium Lindomar Coutinho trabalha junto com outros trabalhadores incríveis que tem lá, que é onde um dos espíritos, que é o Dr. Hans, trabalha junto com o Lindomar. Enfim, depois vocês procurem no YouTube, Porto da Esperança, em Ilhéus. Eles têm palestras direto online, tá um trabalho muito legal deles agora nessa pandemia. Tem muita coisa de cura também lá, é bem legal, depois vocês procuram lá. Mas enfim, eu comecei frequentando lá. E depois comecei frequentando um centrinho bem pequenininho que tinha em Itacaré, na cidade onde eu morava. Então, toda quinta-feira eu pegava o ônibus ou o carro na madrugada e ia de Itacaré para Ilhéus para participar dos encontros no Porto da Esperança, onde eu fazia atendimento fraterno quase toda quinta-feira com os orientadores de lá. E logo depois eu comecei a frequentar o centrinho em Itacaré, que era menorzinho, mas bem gostoso também, que se não era segundo ou quarto, não me lembro. Mas eu lembro que o centro era muito pequeno, com pouquíssimos trabalhadores. Era como se o centro todo era do tamanho
eu nem sei se ainda existe, mas é do tamanho do nosso salão principal lá na Casa Germância. O centro todo, tá? E pela falta de trabalhador, pelo número muito pequeno de trabalhador, teve um dia que não tinha mais ninguém para fazer palestra. Às vezes iam algumas pessoas de Ilhéus, Itabuna, mas nem sempre dava, porque tinha que pegar a estrada de noite. E aí um dia eu virei e falei assim, tá, deixa que eu faço, a próxima palestra eu faço. Eu falei isso, depois eu falei, gente, eu nunca fiz uma palestra na minha vida. Comecei no Espiritismo ano passado, o que eu tô doida querendo fazer palestra? Gente, eu sentei em casa, peguei os livros, eu comecei a ler. No que eu comecei a ler, no segundo capítulo, eu já sabia tudo que estava escrito ali. E aí eu lembrei disso quando eu li aqui, ó, Ide, Deus vos guia, homens simples e ignorantes, vossas línguas se soltarão e falareis como nenhum orador fala. E na primeira palestra que eu fiz, na metade da palestra, eu comecei a sentir um calor. Eu comecei a sentir minha vista embaralhar. Eu de pé na frente de todo mundo. Comecei a sentir que eu não estava mais tendo um controle do meu corpo. E aí eu já comecei a falar num tom que não era o meu tom de voz, numa emoção muito forte. As lágrimas corriam pelo meu rosto. E, e, até o final da palestra, se não me engano, foi conduzido por esse espírito amigo, que é um homem, que eu não sei se é o meu mentor até hoje, não sei direito, ou se era algum trabalhador da casa, mas que volta e meia aparecia, e ele conduziu a palestra depois até o final. Eu lembro que quando eu comecei a sentir isso assim, eu olhei para a dona Zezé, que estava sentada no canto assim esquerdo, que era, vamos supor, a nossa Nelma. A nossa Nelma na casa de Irmância, a dona Zezé lá no centro de Itacaré. E eu olhei para ela assim com uma cara, tipo, já apavorada, e ela só fez assim para mim, tipo, sabe? Dando consentimento, fez assim para mim. E aí eu deixei vir, soltei, e o negócio foi assim, maravilhoso. Foi a minha primeira experiência de um trabalho tão próximo com a espiritualidade e, e depois nunca mais parou. Mas o que eu quero contar, usando toda essa experiência, é que quando a gente se dispõe a fazer e a gente se entrega à espiritualidade, se a gente estiver muito bem amparado, que nós estamos sempre, quando o trabalho é para o bem, quando o trabalho é do amor, quando a gente está dentro de uma casa de pessoas que se respeitam, que se toleram, que se ajudam, você não precisa ter medo. Você abre a boca para falar e a coisa vem. E se não tiver pronto, se não tiver legal, a espiritualidade toma conta e conduz. Não tem por que fugir. Entendeu? Deixa eu só ver aqui o que as pessoas estão falando. Para o celular. A Deludes falou, preocuparmos mais com as formalidades e protocolos do que com a essência e prática cristã. Com certeza. Eu acho que, assim, algumas formalidades, elas são necessárias, elas são. Mas isso não pode engessar o nosso sentir dentro da doutrina, né? E a Marta diz, no Evangelho com a Vânia ontem foi sobre a fé. Legal, né? O meu evangelho, um pouquinho depois do da Vânia, a gente falou um pouquinho sobre essas coisas também de se entregar, de fazer o compromisso e tudo mais. Jarcilane Araújo, poxa, quanta verdade. Legal, né, Jarcilane? Eu acho que a gente se entregar para tudo isso, ter esse olhar para esses ensinamentos, tira o peso de um olhar velho, cansado, e coloca uma leveza na tarefa, mas de uma entrega mesmo. Já é hora da nossa entrega, uma entrega de coração. E a Nelma está rindo aqui, que eu usei a Nelma como exemplo, né? A nossa Nelma no centro era a dona Zezé lá. E aí, vamos lá, gente, que eu falei que hoje ia ser rápido, que não ia falar muito, eu já estou falando que é uma doida. Aí, vai, 13.
Aí eu achei muito legal que nessa parte do evangelho ele fala desses que se perderam no caminho, né? Ele fala de toda essa função da nossa missão, do chamado, né? Tá dentro do capítulo muitos serão chamados e poucos escolhidos. E aí ele fala assim: ide e agradecei a Deus a gloriosa tarefa que ele vos confiou. Mas atenção, entre os chamados para o Espiritismo, muitos se transviaram. Reparai, pois, vosso caminho e segui a verdade. Gente, quando eu li isso também, eu vi o quanto que às vezes a gente se perde no meio do caminho, que é super natural. Porque realmente, né, talvez a gente, por esse engessamento, por essa questão de colocar esse peso em cima da, da abnegação, né, que eles falam para a tarefa poder ser feita com toda a verdade que merece ser feita, muitos se transviam do caminho. E aí ele fala o quê? Repara esse caminho e segue a verdade. Aí tem uma pergunta deles que fala o seguinte: se entre os chamados para o Espiritismo muitos se transviaram, quais os sinais pelos quais reconheceremos os que acham no bom caminho? Como que a gente vai reconhecer desses vários espíritas que são chamados para trabalhar, dessas várias pessoas na multidão que são chamadas para trabalhar? Como que a gente vai reconhecer aqueles que estão no caminho bom, aqueles que estão dando conta do recado, aqueles que estão conseguindo seguir à frente com o trabalho do Mestre Jesus? E aí vem a resposta: reconhecê-lo-eis pelos princípios da verdadeira caridade, que eles ensinarão e praticarão. Reconhecê-lo-eis pelo número de aflitos a que levem consolo. Reconhecê-lo-eis pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Reconhecê-lo-eis, finalmente, pelo triunfo de seus princípios, porque Deus quer o triunfo de sua lei. Os que seguem sua lei, esses são os escolhidos, e ele lhes dará a vitória, mas ele destruirá aqueles que falseiam o espírito dessa lei e fazem dela degrau para contentar sua vaidade e sua ambição. Parece que Deus vai jogar uma pedra, uma rocha lá de cima na cabeça e achatar no asfalto, no mármore do inferno. Esses que se transviam da lei, que se transviam da missão. E não é, né, gente? Não é. A única coisa que vai acontecer, máscaras cairão. Essas pessoas não vão dar conta de manter um discurso coerente, de fala, de proposta, com sentimento e convivência. E quando a gente começa a colocar a vaidade, a ambição acima de uma obra, que não é uma obra nossa, mas é uma obra de Deus, a gente se perde pelo caminho. Quem falou isso foi Erasto, anjo da guarda do médium. Paris, 1863. Em 1863. Só que esses princípios da verdadeira caridade que eles ensinarão e praticarão, gente, ninguém aqui é santo. Volto a dizer, nós espíritas precisamos reconhecer a nossa condição humana no mundo material. Nós estamos aprendendo a viver todos os dias o amor, que é a lei principal de Jesus. O amor. Amor ao próximo, para consigo mesmo. Amor a Deus, sobre todas as coisas. Que significa para mim hoje esse amor a Deus acima de todas as coisas, é amor à vida, amor à minha existência, amor a esse movimento de luz divina de criação. Então, nós não vamos reconhecer as pessoas que continuam no caminho reto da missão do Espiritismo como santos, como as pessoas que são totalmente entregues
de uma forma que fere a conduta do mundo que a gente vive. Vocês entendem o que eu quero dizer? Nós vamos reconhecer as pessoas que estão na linha de frente do espiritismo e que continuam no caminho da missão por essas pessoas que estão olhando para a verdade fora e dentro, estão trabalhando incansavelmente para si e para os outros. E muitas vezes, gente, a gente vai ficar para trás. E o que eu falei também em outros momentos foi: a gente tem que ter humildade para esticar a mão, porque tem vários amigos lindos com a mão esticada esperando para levantar a gente de novo. E não significa que a gente perdeu tempo ou então que a gente se perdeu pelo caminho. A gente só deu uma sentadinha numa pedrinha no acostamento da estrada, sabe? Para dar uma descansada, para dar uma respirada. E aí vem um amiguinho. Vamos lá, Nisséia, dá a mão, a gente levanta e ó, vida que segue. Porque esse trabalho ele não vai acabar nunca. Esse trabalho de trazer a verdade do mundo, de Deus, né, da verdade, de Jesus, para os povos, ele está muito longe de acabar. Porque a evolução dos mundos, ela é constante, né? A gente está passando por uma evolução do planeta Terra e os outros mundos que estão para trás do nosso. Quantos de nós não vamos, às vezes, escolher voltar para trás para ajudar um amiguinho que ficou? Né? Não sei. Vamos ver como é que vai ser aí. E aí, que eu tô achando que eu tô perdendo alguma coisa aqui no meio do caminho. Eu queria só voltar aqui, que eu tava depois lendo um negócio que eu achei super interessante, eu queria compartilhar com vocês. Aqui é onde ele fala o seguinte, ó, gente, no Evangelho ainda aqui que a gente leu, aqui, ó. Nessa parte em negrito que eu grifei, reencarnação e da elevação dos espíritos conforme tenham cumprido bem ou mal suas missões e suportado suas provas terrestres. Nesse livro aqui, ó, que eu sempre falo dele também, Paulo e Estevão. Tá dando para ver? Tá, né? Paulo e Estevão. Olha que interessante, gente. No momento em que Paulo e Barnabé, vou pegar a parte certa aqui, que Paulo e Barnabé saíram ao mundo para pregar a vida de Jesus, para ensinar o cristianismo para aquela civilização na época, teve um determinado momento do caminho que o amiguinho João Marcos, sobrinho de Barnabé, filho de Maria João, acho que é, falou assim: tio, eu vou com vocês pregar a vida de Jesus, eu quero ser apóstolo, eu quero fazer esse trabalho junto com vocês. E embora Paulo tivesse advertido ele diversas vezes do quanto que ia ser difícil, do quanto que às vezes a fé tinha que ser colocada no mais alto grau de elevação para que eles pudessem cumprir com a tarefa e tudo mais, ele falou: não, eu dou conta. Paulo foi lá e perguntou mais uma vez, e ele falou: não, certo de tudo, eu dou conta, eu quero ir junto com vocês. Então, bora, João Marcos, vamos fazer esse trabalho junto com a gente e andar cidades afora aí para poder pregar o cristianismo. Só que em um determinado momento, pelo caminho, que se hoje é difícil, você imagina naquela época, João Marcos começou a questionar algumas coisas. E ele virou e falou assim para os dois: supunha que não iríamos além da Panfilha, a cidadezinha. Como, pois, chegar até Antioquia, acho que é, não temos recursos para atravessar tamanhos precipícios. As florestas estão infestadas de bandidos. O rio encachoeirado não faculta o trânsito de barcas. E as noites? Como dormir? Essa viagem não se pode tentar sem animais e servos, coisas que não temos. Aí Paulo refletiu um minuto e exclamou: ora, João, quando trabalhamos para alguém, devemos fazê-lo com amor. Julgo que anunciar o Cristo àqueles que não o conhecem, em vista de suas numerosas dificuldades naturais, representa uma glória para nós. O Espírito
de serviço nunca tira a parte mais difícil para os outros. O mestre não transferiu sua cruz aos companheiros. Em nosso caso, se tivéssemos muitos escravos e cavalos, não seriam eles os carregadores das responsabilidades mais pesadas no que se refere às questões propriamente materiais? O trabalho de Jesus, entretanto, é tão grande aos nossos olhos que devemos disputar aos outros qualquer parte de sua execução em benefício próprio. O rapaz pareceu mais angustiado, a energia de Paulo era desconcertante. Mas não seria mais prudente, continuou muito pálido, demandarmos Alexandria e organizar pelo menos uns recursos mais fáceis? Ou seja, João Marcos estava querendo uma vida mais fácil. Paulo e Barnabé, que já tinham enfrentado horrores. Paulo já tinha, que é Saulo, né, que mudou o nome para Paulo no meio do caminho. Paulo que já tinha ficado cego nas portas de Damasco pela presença, que tinha tido contato direto com Jesus. Barnabé, que já tinha vivido junto com os amiguinhos também em Jerusalém, visto pessoas serem mortas por estarem divulgando o cristianismo. Ou seja, eles já tinham tido uma experiência muito mais cruel. Mas em nome da obra, em nome de Jesus, eles não tinham mais medo, eles confiavam, eles estavam trabalhando ainda na boa fé. João Marcos ainda era novinho, né, gente? Estava começando na lida agora. Normal que ele tivesse medo. E eu acho que isso encaixa direitinho com essa questão aqui dos espíritas, dessas pessoas que acabam se perdendo pelo caminho. Ok, faz parte. Lembra aquela questão do amadurecimento espiritual também, que a gente sempre fala? Talvez esse amadurecimento espiritual não tenha chegado ainda. E aí, continuando, pulando um pouquinho, para ir um pouco mais para frente, ele então desiste, tá, do caminho, ele volta para trás, ele volta para Alexandria, e Alexandria, acho que eu não lembro qual cidade que a mãe dele morava, mas ele volta para trás, e na hora da despedida, fala o seguinte: Paulo abraçou sem alegria e falou em tom de serena advertência: Deus te abençoe e te proteja. Não te esqueças de que a marcha para o Cristo é feita igualmente por fileiras. Todos devemos chegar bem. Entretanto, os que se desgarram têm de chegar bem por conta própria. Olha que advertência mais maravilhosa. Sim, disse o jovem envergonhado, procurarei trabalhar e servir a Deus de toda a minha alma. Fazes bem, e cumprirás teu dever assim procedendo, exclamou o ex-rabino convicto. Lembra sempre que Davi, enquanto esteve ocupado, foi fiel ao Todo-Poderoso, mas quando descansou, entregou-se ao adultério. Salomão, durante os serviços pesados da construção do templo, foi puro na fé, mas quando chegou ao repouso, foi vencido pela devassidão. Judas começou bem e foi discípulo direto do Senhor, mas bastou a impressão da triunfal entrada do Mestre em Jerusalém para que cedesse à traição e à morte. Com tantos exemplos expostos aos nossos olhos, será útil não venhamos nunca a descansar. O sobrinho de Barnabé partiu, sinceramente tocado por essas palavras, que o seguiriam de futuro como apelo constante. E aí, eu também quero só trazer uma interpretação mais leve nessa parte que fala, né, de nunca descansar, é nunca descansar dessa nossa busca por esse amor incondicional, é nunca descansar desse trabalho de levar a boa nova aos corações aflitos, mas sempre respeitando os nossos limites, sempre respeitando a nossa necessidade também de evoluir e de crescer com todos esses ensinamentos. Lembrando sempre, eu volto a dizer, da nossa condição humana, num planeta material, moderno,
mas ainda preso a conceitos tão antigos, em termos de civilização e sociedade. Não é à toa que as questões energéticas, espirituais, estão sendo cada vez mais divulgadas e difundidas no mundo dia após dia. Pessoas que antes a gente não acreditava falando sobre espiritismo, sobre ciência quântica, sobre energia, hoje a gente vê falando, seguindo e aprendendo. O mundo espiritual tem se aproximado cada vez mais do planeta Terra, do mundo material. Esse é o caminho da evolução da humanidade. É um olhar para dentro, respeitando, aceitando e amando o que está dentro e o que está fora. Sempre. Essa é a nossa missão. Como espíritas na linha de frente, nunca desistindo da tarefa, acreditando fiamente em Deus, na espiritualidade amiga e no Mestre Jesus, confiando na nossa potência como médiums, como divulgadores da Boa Nova. Mas uma Boa Nova que se faça também dentro de nós, e não só fora. Então, amiguinhos, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei bastante. Fiquei bem feliz de estar aqui. E como eu tenho dito, tem sido um aprendizado tão maravilhoso que não imagino minha vida de uma forma diferente. Não imagino minha vida com todas as dificuldades que volta e meia aparecem e que me tornam mais consciente da verdade, mais perto da felicidade e cada vez mais rodeada de pessoas que eu quero por perto. E vivendo em paz nesse mundo, sabe? Nesse mundo que tem morte, que tem doença, que tem tragédia, que tem mentira, que tem orgulho, mas vivendo em paz. É o que eu tenho tentado buscar. E, assim, de uma certa forma, acho que eu, tropeçando, caindo e levantando, que o importante é levantar, tenho dado conta do recado, espero eu. Vamos saber quando passar dessa para melhor. Então, queridos, uma boa noite para vocês, uma boa semana, que a paz de Deus esteja no coração, na casa e no trabalho de cada um, que a espiritualidade amiga toque intimamente o coração e o pensamento de todos, despertando essa consciência leve, feliz, divertida, de um cristianismo humano, de um cristianismo próximo da nossa realidade e de um cristianismo sem maquiagem, sabe? Sem essa maquiagem que foi colocada ao longo dos anos aí. Fiquem com Deus, uma boa semana e até quarta-feira para quem for lá na sede. Tchauzinho. Obrigada, Cida. Boa noite para vocês também. Tchau, Delurdes. Tchau, Nelma. Tchau, Marta. Tchau, Jacilane. Tchau, Vânia. Tchau, Cris. Tchau, Anderson. E quem mais estiver por aí.